Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público no RCP. O mês de abril é dedicado à consciencialização do autismo. É, portanto, o tema desta edição, com a doutora Fátima Nunes, psicóloga clínica e diretora do Instituto de Desenvolvimento. Doutora Fátima Nunes, bem-vinda uma vez mais. Obrigada pelo convite. Autismo é agora o mês da consciencialização. O autismo hoje em dia é separado em 3 grupos: o grau 1, grau 2 e grau 3, grau ligeiro, moderado ou severo. Mas o autismo é muito mais do que isso, e tenho pena que se tenha começado a pôr estas classificações na DSM-5 quando surgiu em 2013. Acho que realmente castrou aqui algumas coisas, porque o autismo pode ser realmente um síndrome do neurodesenvolvimento, nasce com a pessoa, mas vai depois se manifestando no desenvolvimento da criança, do jovem, adulto, porque muitos já detectam e só têm consciência do seu autismo em adultos, que só têm o diagnóstico em adultos. Outros nem chegam a saber o seu diagnóstico, têm características ligeiramente diferentes, mas como todos temos algumas manias, não é? Não se valoriza. Só quando interfere efetivamente ou com a vida profissional ou com a vida pessoal é que vão à procura de perceber algumas dessas características e percebem que têm realmente o autismo. Na criança vai-se percebendo muito mais precocemente. Hoje em dia 2, 3 anos já se consegue perceber antes. Efetivamente, hoje, com as pessoas mais atentas, os diagnósticos cada vez mais são mais feitos mais precocemente. Porquê? Porque temos provas que já conseguem avaliar de uma forma fidedigna muito precocemente. Já há algumas provas que apontam para os 9 meses de idade, mas a observação clínica é essencial. Não é? E realmente há alguns fatores que são importantes. Um bebê que está ao colo da mãe e a mãe vai-lhe dar de mamar e o bebê não olha sequer para a mãe não consegue fixar o olhar do filho. Um bebê que no colo por vezes fica demasiado rígido ou demasiado mole, porque depois há uma variante, é um espectro, não é? Que vai de uma coisa muito ténue a uma coisa muito mais pesada ou muito mais severa, mas efetivamente alguns casos eles têm uma variedade tão grande que não há um caso igual ao outro, e por isso às vezes as pessoas dizem não tem nada de autismo porque eu já vi autistas e não são nada assim. Pois não são, porque eles não são ninguém, é igual como ninguém, nós não somos iguais uns aos outros. Exatamente. Nós somos iguais a nós mesmos, e tal como o autista é igual a ele mesmo, com as suas características. Efetivamente o não olhar, o fazerem birras descomunais, porque infelizmente eles têm muitas das vezes hipersensibilidades auditivas, por exemplo, ou ao toque. Há uma etiqueta daquela roupa que incomoda, há um cheiro que o incomoda, há uma luz que o incomoda, há efetivamente ruídos que o incomodam e que levam a birras muito grandes, e os pais não conseguindo, porque a criança não diz, não sabe porquê, e quando não fala, antes do ano, efetivamente aquilo torna-se muitas vezes muito complicado de gerir. Porque os pais ficam sem saber o que é que se passa com o meu filho, e vão para o hospital e vão para o pediatra e não percebem o porquê, e às vezes são coisas como o timbre de voz, uma luz em casa que não para de piscar, a criança quando entra em birra normalmente está com excesso de estímulos, os overloads que acabam por acontecer. Uma etiquetazinha numa roupa que para qualquer outra pessoa era capaz, ou outra criança não teria qualquer problema, naquela criança pela hipersensibilidade está-lhe a causar um desconforto tal, mas ela não consegue explicar que é a etiqueta. Assim como terem as mangas encostadinhas, não podem ultrapassar o limite do pulso, ou sensação de estar com uma faixa em cima do umbigo, e aquilo incomoda. Agora, como é que uma criança diz estas coisas? Não diz, manifesta com aquilo que sabe, que é com uma birra. E os pais têm que estar basicamente atentos a esse ou a mais sinais? Sim, o falar mais tarde, ou começar por dizer algumas palavras e vão perdendo
o vocabulário, é como se houvesse uma perda de vocabulário. Ou então têm um vocabulário demasiado aprumado, demasiado idiosincrático, ou seja, já usam palavras muito caras e muito novinhos, e isso também são sinais de que... E algumas situações, a rigidez de horários, pouca flexibilidade na mudança de rotinas, os pais que iam com o carro para o infantário por um determinado caminho e há um dia que têm que trocar a rota e, entretanto, a criança faz uma birra descomunal e não percebe porque é que está a fazer uma birra. Está a fazer a birra porque mudou-lhe o caminho e ele não queria... Portanto, efetivamente há alguns critérios que são importantes, alguns sintomas que são importantes estar atentos, mas não há um caso igual ao outro. Isto eu queria deixar bem presente. Não há aquela história de que, não, eu já vi muitos autistas, o teu filho não tem nada a ver com um autista. Isso é realmente poder cometer aqui uma gafe gravíssima. Porque efetivamente a criança, os autistas são todos diferentes e com características completamente distintas umas das outras. Quer dizer que eu trabalho com autistas e que os autistas com quem trabalho são os melhores profissionais com quem eu trabalho, porque são realmente também, a nível profissional, muito exigentes com aquilo que fazem. Têm que ter um método muito próprio, uma disciplina muito própria. É óbvio que isso às vezes, no mundo de hoje que queremos tudo assim, às vezes pode dificultar ali qualquer coisa, mas efetivamente como cumprir prazos, cumprir tarefas, desde que não lhe mudemos a escala, eles são espetaculares, excelentes profissionais. Eu realmente acho que não é o rótulo do autismo, não tem que ser um rótulo pela negativa. Nem tem que ser um estigma, o meu filho é autista. Não, até porque efetivamente eu tenho autistas que adoro a nível profissional, médicos autistas que eu acho que são top. Porquê? Pela exigência que têm em saber tudo ao pormenor. A pessoa sai dali e eles têm que saber tudo ao pormenor daquela pessoa. Portanto, o meu web designer que trabalha comigo, ele é autista, eu peço-lhe uma coisa para amanhã ou só para a semana e ele, passado uma hora, tem aquilo na caixa de correio. Portanto, é espetacular. Eles realmente são muito exigentes também com aquilo que fazem. E, portanto, não tem que ser um rótulo pela negativa. Portanto, calmem quando ouvirem diagnóstico de autismo, não entrem em pânico. Porque hoje em dia, com as intervenções adequadas, treinos intensivos, nós podemos ter uma criança autista a entrar praticamente num processo quase normativo, não é? Em que só quem sabe daquela situação é que vai perceber algumas características. Era exatamente isso que eu queria perguntar. Que acompanhamento ou tratamento é que pode ser efetuado? Normalmente, quando eles são mais pequeninos, a terapia da fala é importantíssimo. Não aguardem, porque às vezes, depois de entrar no infantário, começa as terapias, ou depois, não, começam a terapia da fala logo possível. A criança ainda não começou a falar, vamos começar. A terapia da fala não é só para corrigir coisas, é mesmo para até estimular a fala. A terapia da fala o mais rápido possível. Infantário, acho que sim, convívio com outras crianças por causa da socialização, porque alguns deles têm dificuldades em socializar, em fazer as brincadeiras sociais. Eles fazem as brincadeiras de acordo com aquilo que eles gostam, com os gostos deles. Se entrarem nos gostos dos outros, eles ignoram. E, portanto, o infantário ajuda-me muito nisto. O infantário é importante, sim. A terapia da fala, a terapia ocupacional com a integração sensorial, porque efetivamente eles também têm muitas alterações sensoriais e isso é muito importante e só um técnico mesmo com essa especialização é que pode fazê-lo. A psicologia para trabalhar a parte comportamental, as birras, mas isto pode ser tudo depois também condensado em treinos intensivos, porque quanto mais intensiva a terapia, melhores resultados vamos ter. Isso já está provadíssimo e há imensas intervenções pelo mundo fora com este teor de intensividade. Nós no Instituto de Desenvolvimento temos um treino intensivo, que é o TID, que decorre as manhãs todas, 4 horas por manhã, e as crianças têm toda a manhã intervenção e as terapias que necessitam. Efetivamente, depois os resultados vêm-se. Agora, claro que é importante depois sermos um todo. A escola tem que colaborar, a família tem que colaborar, nós temos que colaborar, temos que ser uma equipa. Uma rede de apoio a estas crianças, porque os treinos são importantes, as terapias são importantes, mas depois é importante cumprir com tudo aquilo que nas terapias também se vai ensinando e que se vai introduzindo, e em casa e na escola é preciso depois também dar essa continuidade e haver a partilha de informação de uma forma mais consistente, não é? É difícil às vezes pôr em prática, sobretudo pais que
depois trabalham, também já estão exaustos, ainda ter que pôr em prática alguma coisa. Mas, efetivamente, os técnicos estão lá para ajudá-los. É importante que falem, que não desanimem, que não desistam, que não andem à procura de um milagre, que infelizmente muitas vezes acontece isso. Os pais acabam por ir à procura do milagre que em algum sítio disseram que tratavam ou curavam. Não existe. Existe não trabalho. Há uma fórmula mágica, não há uma fórmula mágica. Existe um trabalho intensivo e os resultados, quando existe esse trabalho intensivo, são espetaculares e são evidentes e já com muitas provas dadas. Portanto, é cumprir com as terapias, ajudarem os meninos a socializar, a escolinha, participarem no máximo, não deixarem de fazer vida social porque têm receio do estigma ou receio das pessoas que vão fazer comentários, que é verdade. As pessoas falam, se fosse meu filho eu fazia aquilo, eu fazia essa birra, eu dava-lhe não sei o quê. E os pais às vezes começam a fechar-se porque têm medo destas críticas. Não tenham. É o vosso filho, não é? Qualquer criança faz birra. Não é porque tem autismo só que faz birra. As crianças entre os 2 e os 4 anos fazem birras descomunais. Eu às vezes tento dizer isto aos pais. O vosso filho apenas tem um upgrade, não é? Mas que ainda por cima lhes vai dar algumas vantagens. Porque eu considero isso. Há alturas em que o autismo até é uma vantagem. Agora, claro que para quem tem filhos severos, ao ouvir-me dizer isto, diz, pois estás a dizer isso, mas não, porque os casos severos são realmente muito difíceis, mas também, felizmente, não são assim os que são em maior número, não é? Mas, neste momento, com os diagnósticos mais assertivos, cada vez mais cedo a diagnosticar, estamos com realmente um aumento brutal de casos. Neste momento, a última, 2022, a OCDE lançou 1 para 34 casos. Portanto, há uns anos atrás falava-se assim em 1 para 500, depois foi 1 para 250. Neste momento, repare bem como estamos, mas isto não é... Há sim um aumento do autismo, mas os diagnósticos também são mais bem feitos, realizados mais precocemente, e por isso também é óbvio que se destaca mais o autismo. O Covid veio também acelerar um bocado isto, que eu não dou neste momento diagnósticos de autismo sem fazer... Meninos que nasceram no Covid, estiveram isolados, que tiveram poucos estímulos, estar a dar um diagnóstico de autismo agora é assim um tiro nos pés e estar um tiro no escuro. Então eu tento sempre agora nesta fase ser muito cautelosa, avaliar, dizer que existe sim alguns critérios, mas temos que trabalhar e estimular. Daqui por um ano reavaliar e depois, se a criança mantiver alguns dos padrões, então sim podemos dar o diagnóstico. Muito bem, Obrigada. doutora Fátima Nunes, muito obrigado. Hoje falamos de autismo no Serviço Público. Obrigada. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.